Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos, agora nós estaremos analisando as estruturas de repetição. E para que servem as estruturas de repetição? Elas permitem que uma série de comandos seja repetida, como o próprio nome já fala, uma quantidade de vezes, certo? E a gente controla essa quantidade de vezes impondo uma condição. E essa condição, ela pode ser conhecida a priori, como por exemplo, execute esse comando 3, 4 vezes. Por exemplo, eu estou dizendo quantas vezes eu quero que aquele comando seja executado. Ou então, essa condição pode ser executada de acordo com algum outro critério. Então, por exemplo, pense num programa que faz o controle da senha que vocês digitam para se conectar no banco de vocês. Então vocês podem colocar uma senha e aí vai ficar aparecendo lá senha inválida. Então o programinha poderia ser: enquanto repita a mensagem senha inválida até que a pessoa coloque a senha correta, certo? Então vai ter essa. Você pode controlar o número de repetições, certo? E aí, dependendo se o número de repetições é conhecido a priori ou não, a gente pode considerar diferentes tipos de estruturas de repetição. E no caso, nós podemos ter a estrutura enquanto, que aí vai ser mais ou menos como eu expliquei agora, eu falei o exemplo da senha. Enquanto a pessoa não digitar a senha corretamente, repita. Aí tem outra estrutura que é parecida, que é faça enquanto, que ela é muito parecida com a enquanto, então devido a isso nós nem iremos discuti-la aqui no vídeo, mas eu coloquei mais por questão de para que vocês saibam que existe. E a outra estrutura é a estrutura para. Essa estrutura ela vai ser usada quando nós soubermos a quantidade de repetições que serão feitas, ok? Aí, entrando em detalhe agora mais na estrutura enquanto, né? Como eu já falei, a estrutura enquanto ela é utilizada quando nós não sabemos quantas vezes a repetição será executada, certo? E aí, no caso, o laço ele vai ser executado tantas vezes, assim, nós não sabemos, mas ainda assim nós temos que impor uma condição. E se essa condição não for satisfeita, é, pode ser, pode ser que esse laço se repita infinitas vezes. E nós não queremos isso. Então é importante que essa condição ela possa ser satisfeita alguma vez. E é um laço condicional. Então ele vai acontecer desde que tenha uma condição. Então, como é que seria a cara dele? Em termos algorítmicos e pseudocódigo, nós teríamos essa estrutura. Então, vamos ter enquanto uma condição for satisfeita, repita essas instruções. Então, aqui nesse fluxograma a gente pode ver que vai ter uma entrada, então vai ter um comando que vai ser uma quantidade ou algo para iniciar o laço. Ele vai verificar se o laço for verdadeiro, executa as instruções. E quando ele não mais, então ele pode executar. E ele volta. A condição que permite que o laço seja executado está sendo ainda satisfeita? Se sim, continua a executar, caso não saia, certo? E como nós vimos, em Python, a estrutura a gente vai ver daqui a pouco qual vai ser a carinha dela, mas vai ser bastante parecido, certo? Vai ser bastante parecido. Vai ser um while, que a gente vai usar comando em inglês, coloca a condição, dois pontinhos, certo? Aí, uma coisa que é importante ter em mente, né? Pode ser que a estrutura nunca ela pode ser executada zero ou mais vezes. Como assim zero? Porque se a condição aqui nunca for atendida, ela nunca vai ser satisfeita. Então, ela pode ser executada zero ou mais vezes, dependendo de como essa condição for avaliada. E aí, o que é que vai acontecer? Essa condição ela deve ser testada a cada ciclo.
Então, antes de começar a execução, eu testo a condição e eu executo os comandos. Testo a condição e executo os comandos. E daí eu vou fazer isso várias vezes, enquanto aquela condição estiver sendo satisfeita, certo? Aí é importante, assim, eu destacar que eu já mencionei isso, que é importante que essa condição ela tenha um fim. É importante que ela tenha um fim. Ou seja, se eu verifico, por exemplo, repita enquanto a senha não for digitada corretamente. Eu estou impondo um fim, porque no momento que a senha não for executada corretamente, que ela for executada corretamente, o laço para. Então, se a minha condição nunca for satisfeita, eu vou ficar executando aquele passo várias vezes e aí vai causar, digamos, vai ficar lá executando o laço infinito e o cursorzinho, o ponteirinho lá do Python vai ficar lá piscando e nunca vai terminar, certo? E em algumas vezes, dependendo do que vocês estão fazendo dentro do laço, tá? Se vocês, por exemplo, estiverem armazenando informação, pode ser que até que vocês estourem a memória do computador. É só dar esse cuidado de colocar uma condição que vai ser atendida um dia, certo? Então, vai ser executado até que seja satisfeita. Aí, a cara aqui do algoritmo, como assim no pseudocódigo, né? No pseudocódigo. Que eu vou ter uma senha, no caso, o algoritmo seria input, né, em Python, input digite a senha. Aí, no caso, né, vai ter uma variável senha que vai receber informação, ele vai verificar. Antes de começar, senha é diferente, senha é igual, assim, a senha no caso da gente seria essa aqui, aí ele verifica. A senha que foi digitada, ela é diferente de X? Se ela não for diferente, é porque ela é igual. Então, se ela é igual, isso aqui vai dar o quê? Falso, né? Porque se eu colocar aqui senha XYZ, caixa alta, é diferente? Não. Aí são iguais. Então, se eu boto aqui, ó, senha XYZ, e eu faço XYZ diferente de XYZ, falso. Aí nem entra, termina. Mas se eu botar aqui senha ABC, ABC é diferente de XYZ? Verdadeiro. Aí ele vai entrar. Senha é válida, digite novamente a senha. Aí senha vai receber outra vez. E vai ficar executando isso até que eu digite a senha corretamente. E vejam, se eu comparar duas coisas, perguntar se duas coisas iguais são diferentes, eu vou ter uma condição falsa. Vai ser o que a gente estava trabalhando lá no nosso videozinho, né? Nosso videozinho, no último vídeo do string, no finalzinho a gente trabalhou lá a questão lá das comparações, né? Se é maior ou igual, maior que, menor que. É o finalzinho do vídeo de string. Vocês podem voltar lá e ver. Ok? Aí continuando, né? Por enquanto a gente estava trabalhando somente com enquanto, falando em português mesmo. Sendo que a gente está interessado como é que a gente utilizaria esses comandos em Python. Então, eu dei aqui uma explicação sobre como que o comando enquanto funciona. E aí eu falei que a gente não vai trabalhar com o faça enquanto, então vai somente enquanto e o para. Como é que vai ser o enquanto e o para em Python? É literalmente uma tradução. Então, vai ser while para o enquanto e o for para o para. Bora agora ver como é que a gente usa o while em Python. Tá. Parece muito com o que a gente tinha até agora, né? Nós tínhamos enquanto instruções. Então, o enquanto em Python vai ser while. Então, while condição repita as instruções. E daí ele vai executar esses comandos até que essa condição não seja mais verdadeira. Enquanto ela for verdadeira, vai ficar entrando aqui, certo? E o teste, ele é sempre realizado antes de iniciar. Por isso que pode ser que esse laço nunca seja nem executado, porque
Se eu verificar e a condição não for satisfeita, eu nem entro no laço. Então, é como a senha lá, né? Se a senha desde o começo já é verdadeira e eu comparo a senha que eu tô digitando é igual à senha do sistema, se sim, então aquele diferente lá vai ser falso. É confuso a questão do igual é falso, mas é porque eu tô comparando. Uma coisa é diferente da outra? Não. Então, não vai entrar aqui. Ok? Aí vamos agora fazer agora esse exemplozinho aqui. Aqui seria como se fosse no Python, né? Bora fazer isso aqui lá vamos fazer isso aqui no nosso VS Code lá. Então, volto lá para o VS Code. Vou abrir aqui um outro arquivozinho, né? Então vai ser exemplo while salvar como Python. E daí agora, o que é que o programa diz? O programa diz, ele quer que o usuário verifique a senha mais vezes, né? Então, bora fazer assim. Então, vamos ter aqui senha igual. A senha aqui está sendo... a senha pode ser algo numérico, alfanumérico, com letra, com símbolo, com exclamação. Vamos, então, utilizar como string mesmo, certo? É só lembrar, na hora de fazer a comparação, é verificar, fazer uma comparação de strings. Ou seja, a gente não vai poder utilizar maior ou menor. Vai sempre ter que utilizar se é igual ou se é diferente. Então, vai ter aqui a mensagem. Digite a senha. E aí ele vai armazenar nessa variável senha. E agora eu vou verificar o seguinte. Então, bora dizer que nossa senha está sendo aquela mesmo. X. Bora botar A, B, C com exclamaçãozinha e botar aqui um número 1. Então, essa é a senha. Uma senha difícil, né? Então, a nossa condição vai ser enquanto senha diferente da senha do sistema mesmo, imprima senha inválida e repita esse comando. Então vai ser o quê? Senha inválida, senha vai receber um novo valor e eu vou comparar outra vez. Certo? Então, bora executar aqui. Então, bora digitar aqui uma senha. A senha é de antes, né? Uma pessoa não informada acha que a senha ainda é aquela anterior. Então, XYZ. Senha inválida. Como assim? Ah, eu ouvi falar que é ABC e tem um número na frente. Então, bora botar aqui. A, B, C, exclamação. Senha inválida. Eu botei de propósito de caixa alta aqui para dizer a vocês que na comparação de minúsculo e maiúsculo, o Python, como eu falei no primeiro vídeo, ele faz distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Ok? Tá, então bora botar aqui a senha correta, né? A, B, C, exclamação. Senha inválida? Ah, porque o C é maiúsculo, minúsculo. Terminou. Senha correta. Aí, mas aqui tá muito bom, né? Dizendo que um ladrão que fica tentando adivinhar a senha, ele poderia ficar chutando a senha até que ele acertasse. A gente vai botar aqui agora uma condição que é assim, se a pessoa errar 3 vezes a senha, vai dar erro e o sistema vai ficar bloqueado, ok? Então, bora escrever aqui uma condição. Criar aqui uma variável chamada tentativas. E bora inicializar em 0, né? Aí a pergunta vai ser aqui, ó. A senha está correta? Então, a senha é igual ao sistema? Não. Se não, ele vai botar aqui, né? Para dizer que a senha é válida e ele vai tentar e ele vai pedir uma nova senha. Sendo que agora vai ter a seguinte condição. Cada vez que a pessoa errar a senha, a gente vai pedir para tentativas ser incrementado. Então, bora praticar o que a gente viu no vídeo anterior. Então, tentativas. Então, assim, passou, tentativas, mais um. Então, bora botar aqui. Escrever aqui, print. Print.
número de tentativas. Ok? E aí a gente vai botar para mostrar. Tentativas. Certo? Por enquanto, bora só contar para ver se tá contando direitinho. Então, bora botar aqui para executar. Ctrl F5. Digita uma senha. XYZ. Senha inválida. Tá, não. Bora botar uma coisa. Bora botar para ele contar o número de vezes aqui no começo já, né? Porque ele vai dizer, ó, tentou tantas vezes e aí depois ele pede a senha. Então, bora tirar daqui, Ctrl X, botar aqui no começo, Ctrl... Ó, lembrando, a indentação aqui é algo importante, então, sempre dentro do bloco tem que estar alinhado. Se eu tentar botar aqui uma indentação, ele vai reclamar. Então, dentro de um bloco, dentro de um while, dentro de um if, sempre tem que estar alinhado do mesmo jeito. Certo? Então, vamos tentar aqui executar. Executando, digito a senha, XYZ. Opa, tentativas 1 sem inválida. Vamos tentar agora a senha novamente lá, né? ABC, exclamação. Opa, mais uma vez. Então, tá correto. Cada vez que uma pessoa tenta executar uma vez, tenta uma senha que não está correta, ele verifica e conta o número de tentativas. Certo? Aí agora vamos adicionar aqui uma condição, que é o seguinte. Se o número de tentativas exceder um valor, digamos 3, aí vai aparecer a mensagem sistema bloqueado. E ele vai sair, e assim, o laço vai encerrar, digamos, certo? Que eu vou introduzir um comando aqui chamado de comando de parada, ou comando break. Aqui vamos botar a seguinte condição. Se tentativas maior ou igual a 3, ou seja, 3, 4, certo? Ele vai imprimir a mensagem. Número de tentativas excedido. Limite máximo de tentativas excedido. Limite máximo de tentativas excedido. E aqui agora eu vou ter o comando break. Esse comando break, ele é importante porque assim, ele vai ser utilizado num contexto do sistema de um comando de repetição, porque a gente tem visto até agora que esse comando vai ser executado até que a condição seja satisfeita. Sendo que, se eu quiser forçar a parada das condições, por exemplo, como agora, aqui eu peço para que o comando seja repetido até que a senha seja correta. Mas se eu quiser parar antes, no caso, se eu quiser evitar que meu laço, que meu loop, que meu laço de repetição fique infinito, eu posso colocar essa condição break. Aí lembrando, esse break sempre, assim, você não pode usar um break para um if. Você só pode usar o break está dentro do if aqui porque a condição para acionar o break está dentro de um if. Mas eu só posso utilizar esse break porque eu estou dentro de um while. Se eu não tivesse esse while, fosse somente um if como aqui, eu não poderia botar um break aqui dentro, por exemplo. Ok? Então, o break é uma forma de você cancelar e vocês parar a repetição enquanto uma dada condição não for satisfeita. Certo? Então, bora verificar como fica aqui. Então, Ctrl F5, comando, digita uma senha. XYZ. Opa, senha inválida. ABC, senha inválida. Eita. WVZ, WVU, UVW. Opa. Eu saí do laço. Ele contou o número de vezes. Então, assim, vendo aqui, foi um exemplo de que eu posso parar o laço enquanto eu estiver satisfazendo as condições, ou então enquanto eu não tiver uma condição que force a parada do meu laço. Ok? Então, volta lá para o nosso slide. Nós temos aqui nossa senha e faltou somente botar a mensagenzinha aqui, né? Login realizado com sucesso. Então,
Bora colocar aqui para print login realizado com sucesso. Mas, do jeito que está aqui, se eu colocar para executar x, y, z, a, b, c, u, v, w, mesmo eu não tendo colocado a senha, ele diz que o login foi feito com sucesso. Então, eu tenho também que botar aqui uma condição. If tentativas menor do que 3. Porque, ó, tá aqui, tentativas está aqui, ó. Então, é aqui uma noção que eu vou introduzir agora. É a noção de escopo. O escopo da variável é o seguinte. A variável é uma variável que eu defino fora de um bloco. Aqui, no caso, é um bloco while. Aí eu tenho um bloco if. Uma variável que é definida fora de um bloco, ela pode ser usada dentro do bloco, certo? Mas, se eu defino uma variável aqui dentro, eu posso utilizar, em Python eu posso, mas em outras linguagens não. Mas não é adequado. Então, para que eu use tentativas, eu uso tentativas dentro do while e uso fora do while. Então, para que eu use tentativas, para que eu possa usar tentativas fora do while aqui, eu tenho que declarar ela fora do while, fazer as operações que eu tenho que fazer dentro do while, para poder chamá-la outra vez aqui. Por que isso? Porque agora o que eu vou fazer é, vamos executar. Eu só vou, bora botar aqui uma senha, né? Então, senha x, y, z, a, b, c, u, v, w. O programa foi executado, eu não executei o login, porque eu não informei a senha, certo? Então, se eu quiser fazer a senha com sucesso, eu tenho que acertar a senha em menos de 3 tentativas. Então, vou botar aqui a senha. A, B, C, exclamação. Login com sucesso. Entenderam isso? Foi só para enriquecer um pouco mais nosso exemplo. Aí aqui tem um exemplozinho resolvido, que a continha aqui faz o seguinte. Eu vou ter x igual a 6, y igual a 15. E a pergunta aqui é, a gente vai executar esse comando enquanto x for ser menor do que y. Então, vamos lá. Cada vez que entrar nesse loop, x vai aumentar de 1. Então, quando entrar aqui, então x começa em 6, vira 7. Y começa em 15, vai passar a 13. Então, eu vou ter x igual a 6, aí mais 1, 7. Então, x igual a 7, y igual a 13. 7 é menor do que 13? Sim, executo outra vez. Próxima passada, x estava em 7, vai para 8. Y estava em 13, vai para 11. 8 menor que 13? 8. 8 menor que 13? Sim. E eu vou executando isso até que vai chegar um ponto que x igual a 9, que eu vou botando mais 1, aqui eu vou tirando de 2. E vai ficar 9 igual a 9. X não vai ser mais igual, menor, vai ser igual. X menor, não, igual. Aí ele para e mostra, certo? Aí a pergunta que a gente quer fazer é: quantas vezes o corpo, ou seja, as instruções da estrutura, vai ser executado, certo? E a outra pergunta é: quais são os valores de x e y que vão ser impressos imediatamente fora da estrutura? A pergunta aqui é: qual vai ser o valor, quais serão os valores de x e y que vai fazer com que essa condição não mais seja satisfeita? Vamos ver? Essa tabela aqui é somente uma. Eu vou imprimir os valores aqui. Então, por exemplo, quando eu entro x igual a 6, aumenta de 1. Então, x é para 7. Aí, nessa linha aqui, x igual a 7 e y igual a 15 ainda. Na linha seguinte, x igual... Só para enfatizar aqui, a execução é feita linha a linha. Então, nessa linha, x igual a 7, y igual a 15. Nessa linha, x igual a 7, y igual a 13. Aí, passei.
Nessa linha agora, x igual a 8, y igual a 13, porque eu não executei ainda. Quando vier para cá, x igual a 8, y igual a 11. Só para mostrar a vocês como é que é o progresso. Até que vai chegar uma hora que 9 e 9, então não vai ser mais a mesma coisa, não vai ser mais menor, vai sair e ele vai mostrar 9 menos 9 e vai executar usando o comando que a gente já estudou. Ok? Ok. Então, vamos agora, a gente já viu já agora o enquanto, né? O enquanto, vamos agora passar para o segundo comando, que é o comando do para, certo? O comando para, ou também comando for, né? É uma estrutura de repetição que ela é ideal quando eu sei quantas vezes eu quero que a repetição seja executada. Então, no while lá, ele poderia ficar executando indefinidamente até que a condição, até que a senha, no caso do exemplo, for satisfeita. Aqui no caso, não é assim. Não é assim. O para ou for, eu vou dizer a priori o número de vezes, e a menos que eu coloque um comando break, como eu coloquei lá, ele vai executar o número de vezes que eu pedi. Beleza? Então, ele é controlado por um contador. Então, como que seria a sintaxe? Eu vou ter uma variável, e essa variável, ela é assim, esse for é como se fosse aquele while. Lembra que no while lá, eu coloquei aqui um contador, aí esse contador era incrementado, e ele era executado até que uma condição ocorresse. Aqui eu coloco um contador de forma implícita, porque o que vai acontecer é uma variável. Aí eu vou ter um intervalo. Aí esse intervalo vai ser o primeiro valor da minha sequência. E aí, ao final de cada iteração, automaticamente esse valor é incrementado de um valor. Então, no caso, daqui a pouco vai ficar mais claro. Mas aqui no caso, bora dizer que se eu quero executar 10 vezes, então começa aqui, né? Contador, aí contador, eu boto aqui, zero, começa em zero. E aqui colocar, no caso, colocar aqui 1, até 10. Então, contador começa em zero, executa. Ao final, aqui não tem nada não, mas é porque é do comando. O comando em si já é automático já. Quando termina a condição, ele aumenta de 1. Então, 0 é 1. Final, 2. Aí ele vai aumentando aqui no final de forma automática, 2, 3, 4, 5, até que chegue no limite, que está sendo 10. Quando aí contador igual a 10, executa, contador igual a 11, estourou o limite, para. Certo? Como é que ficaria em Python? Em Python tem essa cara aqui, certo? Então, aí eu vou introduzir a vocês esse comando range, que range quer dizer intervalo em Python, e aí o que nós iremos dizer é, no lugar de botar de e para aqui, eu vou botar meio que um range. Aí esse range, como é que funciona? Bora usar aqui, ó. Então, digamos que eu tenha um range, e aí esse range é um intervalo. Então, eu coloco a abertura do intervalo, bora botar aqui 0, e bora botar o fechamento do intervalo, 10. Aí tá aqui range, beleza. Aí, isso aqui, na hora de imprimir, vai imprimir, deixa eu ver se, eu nunca tentei não, mas deixa eu tentar imprimir aqui esse range para ver o que aqui vai mostrar. Acho que vai mostrar range mesmo. Vai mostrar range mesmo. Mas isso aqui já está já implicitamente escrever range de 0 a 10 é como se eu escrevesse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, para em 9. É uma coisa que a gente vai enfatizar porque assim, o range ele termina no intervalo menos 1. Isso é uma coisa importante a se ter em mente, porque se eu quero executar uma coisa 10 vezes, eu tenho que ficar ligado e garantir que aqui vai ser
até o final. Então, por exemplo, se eu quero 10 vezes, então das duas, uma. Ou eu coloco aqui 0 e termina em 10, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí 10 vezes. Ou então eu boto aqui 1 e termina em 11. Isso vai ficar mais claro já já quando a gente for trabalhar com um exemplo, tá bom? Aí, tá aqui um exemplozinho de um programa que imprime valores de 1 a 10. Aqui tem a pseudocódigo, eu vou passar. Vamos focar aqui no do exemplo, né? Só para a gente trabalhar um pouquinho com essa relação do range. Tá. Vamos agora fazer assim, né? Vamos lá para o VS Code. Vamos criar aqui um novo arquivo. Exemplo for. Então, pode ter ficado um pouco confuso, mas vai ficar mais claro aqui. Então, Python, 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 Python. Então, o exercício escreva, né? Aí eu tá aqui, print. Agora eu vou trabalhar um pouco. Vamos escrever números de 0 a 50, em ordem crescente. Como que eu faço isso? Vamos lá, né? Nós queremos executar um comando várias vezes. Que comando é esse? Escrever o número, beleza? Queremos escrever o número 50 vezes. Ou melhor, várias vezes. Quantas vezes? A gente quer escrever 0 a 50. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 49, 50. Então, quantas vezes? 51 vezes. Porque vai ser o 0 mais de 0 a 50. Então, como é que ficaria no comando aqui? Eu vou ter for. Aí, como é que é a sintaxe? Eu boto i, que é o contador padrão em Python. Então, você bota for, i. Aí, você vai dizer in. In é no, aí range. O contador no intervalo. Lembrando, eu quero que escreva 50, de 0 a 50. Então, eu vou colocar de 0 até 51. Por quê? Porque ele vai escrever de n até m-1. Então, quem é o primeiro? N é 0, m-1, 50. Bora só confirmar? E aqui eu vou imprimir o contador, que é justamente imprimir o número. Se eu boto para executar isso aqui, tá vendo? Eu vou ter aqui, ó, de m a 50. Aí só uma coisa para deixar aqui. Quando a abertura do intervalo é 0, eu não sou obrigado a escrever o 0. Eu poderia simplesmente ter escrito range. Quando eu omito a abertura, esse n, Python automaticamente já entende que a abertura do intervalo vai ser 0. Então, se eu colocar aqui para executar outra vez, eu vou ter a mesma saída. O contador começando em 0, indo até 50. Opa, eu mostro de cima, né? Devagarzinho, 5, 0, e foi até 50. Se eu tivesse colocado somente aqui 50, qual é a interpretação? N igual a 0, porque eu omiti. M é 50, então, só para comparar, M é 50, e eu vou executar até que M menos 1. Então, como é que vai ser aqui a sintaxe? 0, imprime, tá, 49, aí, aí aqui no caso vai ser 1, 2, 3, 48, 40, aí 47, imprimiu, 48. Aqui dentro não está escrito, mas é da função. Cada vez que ele imprime, esse valor é incrementado. Então vai ser 1 aí, 2, 3, 46, 47, 48, 48 e 49, aí 50. Aí a pergunta é 1, aí i igual a 50. 50 vai estar no intervalo? Não, porque a gente viu que o intervalo ele abre
e ele encerra em m-1, certo? Pode parecer confuso, mas assim, é só para vocês meio que terem em mente que esse comando vai ser executado até o último valor aqui do range, que eu tenha vírgula ou que eu não tenha vírgula, menos 1. Se a abertura do intervalo não for zero, como por exemplo 1, eu sou obrigado a escrever. Então, por exemplo, se eu tenho 1, aí, né? Então, qual o range? Vai ser de 1. Então, o primeiro número a ser impresso aqui vai ser 1, e ele vai imprimir 2, 3, 10, 15, 14, 15, 14 não, né? 16, 17, 48, 49 e encerra. Só para mostrar a vocês. Tá vendo? Parou em 49 e o primeiro número a ser impresso foi 1, certo? Aí, o que aconteceria se eu quisesse escrever e fazer aqui a segunda parte do exercício, que é escrever esse número em ordem decrescente. Como é que acontece? Eu vou comentar aqui. E aqui agora eu quero escrever o número. Eu quero agora escrever. Eu quero escrever em ordem decrescente de 50 até 0. Aí como é que seria isso em Python? Eu vou escrever for, e aí i, in. Aí como é que eu digo que vai ser inverso? Bem, o que é que significa esse range aqui? Esse range, ele quer dizer que aqui eu vou ter o primeiro valor, eu vou repetir até esse valor menos 1, 49, e existe aqui um parâmetro que não está aparecendo, mas existe um parâmetro aqui que vai ser o parâmetro 1, e eu vou, assim, que o que é que significa esse parâmetro? Esse parâmetro significa o passo. O que é o passo? O passo é o ritmo com que esse intervalo vai aumentar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, aqui nesse caso eu tenho 1, aí eu quero escrever na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 50. Mas o que aconteceria se eu quisesse escrever agora de 2 em 2? E aí, digamos, eu vou começar em 0, vou terminar em 50, aí no caso, 51 menos 1, 50, e eu quero somente agora escrever 2 em 2. Então, 2, aí 0, 2, 4, 6, 8. Aí, qual seria o passo? O passo é 2, certo? Eu vou mostrar depois eu explico. Executar, executei. Tá aqui, ó. Escreveu o primeiro. Aí, qual é o próximo valor a ser impresso? Vai ser esse valor aumentado de 2. Aí, no caso, 0 mais 2, 2, imprimo. Aí, qual o valor a ser impresso? 2 aumentado do passo, que é 2. Então, 4 e assim por diante. Eu poderia também fazer com 3. Com 3, ficaria a mesma coisa. 0, 3, 6. Aí, quando o passo é 1, eu posso colocar 1, e daí vai ser passo de 1 em 1. Certo? Passo de 1 em 1. Mas quando é 1, eu não preciso colocar. Certo? Ok? Aí, sabendo disso, como é que a gente faz para imprimir em ordem decrescente? Em ordem decrescente, eu tenho que primeiro imprimir o maior valor, né? Aí qual é o maior valor? Eu quero imprimir agora de 50 até 0. Aí como é que fica? Eu primeiro imprimo 50. E aqui agora eu coloco. Bora botar 0 para a gente checar o que acontece. E aqui eu boto menos 1. Porque agora o passo vai ser: imprima o primeiro. 50. Qual é o próximo? Esse menos 1. Então, 49. Qual é o próximo? Esse menos 1. 48. E assim por diante. Então, bora botar para executar. Ah, olha o que aconteceu. Eu executei até 1. Por que não foi até 0?
porque ele vai parar no imediatamente anterior. Então, se eu quiser que ele vá até 0, eu tenho que executar aqui até -1. Certo? E se eu quiser fazer de 2 em 2, posso também fazer. Ótimo. Então, vocês podem praticar um pouquinho mais aí, mas Python, o laço for vai ser esse. Não tem muita coisa pra fazer mais, não. Você vai botar um range, e aí esse range vai ser repetido tantas vezes quanto tiver aqui. E aí, sempre sabendo que ele vai imprimir o primeiro valor e ele vai, aqui no caso, aumentar de 1 ou de 2 até atingir esse limite. E aqui no caso, ele vai, aqui como a gente viu, né? Vai parar em 1. Então, eu tenho que dizer qual vai parar. Então, se eu quero mostrar até 0, vai ser 50, descendo, 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 descendo. Aqui eu tenho que botar -1, porque chegando aqui em -1, eu mostro o 0 e assim por diante. Vocês podem praticar um pouquinho mais. Aí tem aqui um exemplozinho e para mostrar como é que funciona. Vai ter o início, aí a inicialização. A inicialização é o quê? É o primeiro valor do range. Então, eu começo o meu laço com o primeiro valor do range. Então, é como se fosse lá no while da gente lá, o contador. Então, o primeiro valor do meu range vai ser esse contador. E aí, eu pergunto, né? A condição é verdadeira? Qual é a condição? O número já é igual ao último número? Ou seja, eu quero imprimir até 50. Contador iniciou em 0. Aí, imprimi 0, né? Aí, aumenta de 1. 1 é igual ao final. Se não é ainda, é 2. Então, imprima. 2 é igual ao final. Não é. Imprima. Aí, chegou lá. 50. Imprimiu. Aí, 50 mais 1. 51 é igual ao final? Para. Aí, nem imprime. É como se tivesse um if aqui dentro. Ele vai incrementando e toda vez antes de continuar, ele verifica se o contador que é inicializado nesse valor já é igual até o final. Ok? Se sim, executa, incrementa, que eu passo lá, e repete até que a condição seja verdadeira. Qual é a condição? Qual é a condição? Que o número seja igual ao último valor do range, do intervalo. Certo? Aí só para mostrar aqui um exemplozinho, mais geralzão, né? E aqui a pergunta é como que a gente vai preencher essa tabelinha aqui, né? Então, a gente inicializa o A igual a 3. Aí, como é que vai ser aqui? Eu vou ter B, né? Aí o B é o contador no range. Então, aqui eu vou ter, tipo, range igual a 2. Então, quer dizer que eu vou inicializar o meu B em 2. Então, B aqui é 2. Então, nesse momento aqui, B é igual a 2. Certo? Aí, quanto que vai ser? Então, assim, comecei, entrei. B igual a 2. Tipo, executa. C é igual que a 3 mais 2, 5. Opa, não é para estar aberto ainda não. C ia ser igual a 2 mais 5. Certo? Então, nesse momento aqui agora, eu vou ter A. Aí, A igual a A mais 1. Então, A está sendo igual a 4. Então, nessa passada aqui, como é que ficaria? Na primeira linha, A é igual a 3, B e C não existem, estão vazios. Na segunda linha, que no caso é essa linha aqui, B é igual a quanto? A 2. C ainda não existe. Na terceira linha aqui, A igual a 3, não muda nada. B igual a 2, não muda nada. C agora igual a soma, 5. Nessa linha aqui, A aumentou de 1. A antes era 3, passou a ser 4. Eu estou nessa linha aqui, tá? Nessa linha aqui. Então, A igual a 4, B igual a 2, C igual a 5. Todo laço ainda. B era igual a 2. Vou aumentar. O passo é 2. Então, B agora vai ser quanto? 4. Então, voltei para cá. B igual a 4. Aí, no caso, A é igual a 4, porque acabou de ser aumentado. B
aumentou agora, estava em 2, foi para 2, é igual a 4. Nessa linha aqui, o C ainda é 5, porque é da conta de antes, que era 3 mais 2. Quando eu passo para cá, o C agora vai ser quem? Vai ser 4, que era o valor de A, mais B, que era o valor que foi o valor que foi incrementado, então 8. E assim por diante, até atingir esse valor. Vocês podem checar aqui essas continhas para ver como é que esses valores eles vão se comportando, ok? Então, era isso, a estrutura de repetição, while e o for. O while é adequado quando nós não temos uma quantidade definida. Então, aquele comando vai ser repetido até que uma condição seja satisfeita. No caso do for, eu sei quantas vezes vai repetir, em função do começo do range, do final do range e do passo. Ok? Então, quando vocês se depararem com uma situação onde na repetição o número de repetições é conhecido a priori, vocês vão usar um ou outro. Aí, só para encerrar e para completar esse exemplo aqui, vamos colocar aqui nosso exemplo. A gente antes estava calculando o IMC de uma pessoa só. Aí vamos agora dizer que o IMC, a gente quer calcular o IMC de 3 pessoas, certo? Então a gente vai ter aqui a seguinte situação. De botar aqui variável número, pessoas, e aí vai receber, né, um valor. Importante, no laço for, esses valores do range aqui, eles têm que ser sempre inteiros, certo? Se for colocar um float aqui, vai dar um erro. Então, vamos colocar aqui, né? Então, inteiro, porque como o incremento é de 1 em 1, se eu for colocar no valor real, o incremento vai ser algo como 0.0. E aí, nesse negócio de ficar 0.0000, vai incrementar infinitamente. Aí vai dar erro, certo? Então, vamos botar aqui, input, número de pessoas. Número de pessoas, ok? Aí agora vai ser o seguinte comando. 3 vezes, né? Então, for i, que é o contador, in, range. Aí eu quero somente 3 vezes. Aí bora botar assim, ó, 0, 0, número de pessoas. Como assim, começando com 0? É porque se eu começo em 0, então vai ser, digamos, bora dizer que aqui eu digite 3. Então, aqui eu vou ter 3. Aí eu vou executar até 3 menos 1. Então, na primeira passada, i vai ser 0. Então, uma vez. I, aí na segunda passada, i igual a 1, segunda vez. I igual a 2, terceira vez. É porque em linguagem de programação, todo o intervalo começa no 0. Então, é só prestar atenção, que não tem erro não, mas vai ter caso e caso. Aqui a gente somente está querendo contar. Então, para repetir, aí como eu falei, né? Quando começa em 0, eu posso simplesmente omitir o começo. Então, vai ser, repita 3 vezes. Então, vai ser, começando em 0, executa o comando, incrementa. Aqui no caso, o passo é 1, certo? Aí, como é que vai ser? Aí lembrando, né? Agora, essa instrução, ela está dentro de um bloco, que é o bloco for. Então, eu sou obrigado a identar. Então, automaticamente, quando eu identei, o erro aqui, ele sumiu. Incremento para cá, passo para cá, e eu posso agora executar. Então, só para mostrar como que se parece nosso programa. O programa aqui vai ser, primeiramente, você pergunta o número de pessoas, você vai digitar. Aí automaticamente, aí bora só mostrar aqui qual pessoa é, né? Print. Bora botar aqui pessoa. Vamos complexificar para que vocês possam aprender mais. %d. E aí, %. Aí, para evitar que ocorra aquele erro, para evitar que ocorra esse erro aqui, ó, que ocorreu, né, de ficar, a gente vai botar dentro de um parênteses. Então, d mais 1. Desculpe, i mais 1.
Nossa, ficou difícil. Não, calma. É só porque o range ele vai iniciar em 0. Eu também poderia ter feito assim, ó. 1, range começando em 1 e pessoas mais 1. E aqui eu não precisaria disso aqui. Entendem? Porque vai ser I começa em 1 e aí mostra pessoa 1. Aí mostra as formações. Pessoa 2, pessoa 3, aí pessoa 3. Aí pessoa 3, aí 3 mais o passo igual a 1, 4. 4 é igual ao final do range? Sim, aí termina. Então, pode ser ou começando aqui deixando com 0 e aqui incrementando de 1, fica colocando I mais 1, ou então o contrário. Não pode deixar assim. Não pode deixar assim porque é o caso mais geral, assim. Só para vocês, para forçar vocês a se habituarem que os ranges começam em 0. Né? Bora executar. Número de pessoas. Bora fechar aqui, né? Aí bora fazer só para ficar. Ctrl F5. Tá. Número de pessoas. 3. 3. Aí, Enter. Pessoa 1, dígito peso. Vamos lá, eu, né? 7,5. Altura, 1,74. Pronto. A pessoa 1 tem um MC de 23,62, peso normal. Aí, automaticamente já passou para a pessoa 2. Pessoa 2. Pessoa 2 vai ser a pessoa que a gente tinha lá de 60 quilos e uma pessoa de 1,5 m. A pessoa 2, com essa altura e com esse peso, já pode ser considerada, de acordo com o IMC, obesa, certo? Aí, pessoa 3, bora colocar um peso bem alto, 90 quilos, tipo 100 quilos. E aí, bota uma pessoa alta, 1,80 m. Uma pessoa de 100 quilos, de 1,80 m, mas com 100 quilos, já pode ser considerada com obesidade mórbida. Aí vejam que ele mostrou, só era 3 vezes, porque o limite aqui era 3, a gente já fez essa análise, e não tinha mais o que executar, terminou o intervalo, que era justamente o que a gente viu nesse esquema daqui, e foi isso. Então, passou, terminou o laço. Ok? Então, esse era o vídeo de estrutura de repetição, for e while. Como vocês viram agora, o próximo vídeo vai ser sobre listas, que é um conceito muito importante também em Python, mas a gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, ok? Então, até a próxima.